Olá, Deus abençoe a sua vida. Que bom, estamos juntos mais uma vez para mais um Papo Teológico. Eu sei que você já sabe, mas eu vou repetir. O Papo Teológico é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e do Instituto Bíblico Maranata. Se você quer estudar teologia, venha conhecer o IBM, certamente será bênção na sua vida. Quero aproveitar para lembrá-lo de seguir a nossa igreja nas redes sociais. Você pode se inscrever no YouTube, pode se inscrever no Facebook e no Instagram e acompanhar toda a nossa programação. Nós estamos na parte 2 do nosso programa com o tema Graça, Hipergraça e Sem Graça. Como entender o favor de Deus. Nós já tivemos a parte 1 e hoje nós vamos desenvolver aqui a parte 2. Estamos aqui com o pastor Richard Robespierre. Tem que falar de forma diferente o seu nome. Isso, Richard Robespierre. Muito bem. Sentiu o sotaque carregado de francês? É bonito. Seja bem-vindo. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Bem para todo mundo. Que Deus abençoe a todos que estão nos assistindo. Amém. Pastor Patrick Wimar. Seja bem-vindo. Tudo bem, pastor? Deus abençoe, tudo bom. Deus abençoe a sua vida. Que seja um programa que possa edificar ainda mais as nossas vidas. Muito bem. Vamos começar orando, pedindo a graça de Deus, a bênção de Deus para conduzirmos essa programação. Amém. Pastor Patrick, por favor. Amém. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Apresentamos as nossas vidas diante do Senhor aqui, a vida de cada um que está conosco também, através da internet, que, como eu falei, que nosso desejo é que seja uma bênção esse programa, para a nossa edificação, crescimento e edificação. Abençoa-nos e que a Tua graça nos baste nesse programa, nos ensinando, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Quero lembrar, se você tem alguma pergunta, você pode deixar aí nos comentários que nós vamos responder, tá certo? O tema do programa é graça, hipergraça e sem graça. Né? O sem graça, a gente está dizendo o legalismo. Já falamos da graça no programa anterior. Já falamos o que é graça, quais são os meios da graça, graça comum, graça especial, graça no Antigo Testamento, graça no Novo Testamento. Veja, muito assunto bom. Então entra lá e assiste a parte 1. Agora, vamos passar para uma segunda etapa que eu acho que é fundamental diante do contexto que nós estamos vivendo. Começou a se dar uma ênfase à graça de Deus e hoje a gente pode dizer que essa ênfase que era necessária, ela está chegando aos limites, ou melhor dizendo, aos extremos. Né? Ou você tem uma hipergraça ou você tem um legalismo. Então vamos falar de hipergraça. O que quer dizer isso? Né? O que nós queremos explicar quando nós estamos usando o termo? Pastor Patrick, então, nos ajuda a entender um pouquinho. Bem, a hipergraça, como o próprio nome já diz, esse hiper antes é uma hipervalorização, é um enfoque, melhor dizendo assim, ou um enfoque sobremodo mais forte na graça divina. E aí, no meu modo de ver pessoal, quando o foco fica muito na graça, aliás, nós não podemos dissociar as qualidades, as virtudes, os valores divinos, porque quando você coloca uma ênfase numa coisa em detrimento de outro, você acaba errando. Deus é tanto amor quanto Deus é justo, por exemplo. Tá? Por exemplo. Então a graça é bíblica, não podemos negar, nem podemos fugir dela, ir para o extremo falando sobre o legalismo pela lei, não é isso, falamos no primeiro programa, mas corremos o risco, se nós formos hipervalorizar a graça, de pormenorizarmos algumas outras coisas que trabalham junto com a graça. E esse é o risco que eu vejo muito vivo no nosso meio nos dias de hoje. Muito bem. Pode-se dizer que a hipergraça surge numa tentativa, pastor Richard, de combater o legalismo e ela se perdeu nessa caminhada? O que o senhor acha? Com certeza. E na tentativa de fugir de um excesso de legalismo, eles começaram a enfatizar um Jesus que trabalha para mim. Jesus deixou de ser Senhor e passou a ser uma espécie de lâmpada de Aladim. Jesus faz tudo para mim, ele me ama, então ele quer que eu tenha o melhor da terra. Ele quer que eu faça... Meus irmãos, esquece isso. Jesus veio morrer por nós no Calvário para nos salvar, para abrir o caminho para um dia irmos para o céu. O que passar disso não é real. Agora,
que Jesus abençoa com um monte de coisa. Jesus me deu, por exemplo, uma esposa maravilhosa, glória a Deus. Jesus me deu 2 filhas maravilhosas, me deu uma neta maravilhosa. Então, tudo isso faz parte do pacote da graça. Mas a ênfase, meu filho, não é o que ele fez para mim. Ah, eu quero agora um carro maravilhoso. Então ele vai lá e me dá um carro. Agora eu quero... Deixa eu usar aqui uma ilustração. Nos anos 60, 70, uma cantora muito famosa da época chamada Janis Joplin, ela fez uma música que dizia: Senhor, você não vai me dar um Mercedes-Benz? Todos os meus amigos têm um Porsche. Eu tenho que fazer um ajuste. É isso que é a graça de Deus? Janis Joplin estava ridicularizando uma visão. E nós parece que pegamos a visão que ela ridicularizou e trouxemos para a pregação diária. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Poderíamos dizer, então, que esse seria um primeiro ensino equivocado né? desse conceito da hipergraça, correto? Que ela veio para resolver nossos problemas, por exemplo, porque baseado no que Deus nos ama. E a sua graça nos basta. Então Deus nos dá tudo. E não é uma verdade isso. Essa não é verdade. Não é a nossa vontade que prevalece, mas é a vontade de Deus. O Pai Nosso diz isso, na verdade, né? Seja feita a tua vontade, não a minha. A tua vontade, não a nossa. É verdade. Nós temos que aprender a conhecer a vontade de Deus e não a nossa própria Deus, vontade. Né? É verdade. Servir a Deus. O que mais? A gente pode dizer que a hipergraça ela tem trazido uma mensagem bem gourmet. Não sei se é o termo correto, mas é bom, é bom. Bem fofinha, sabe? De que Jesus, ele é bem legalzinho. Então, o jeito de falar das pessoas que pregam essa hipergraça, o jeito de falar de Jesus, até às vezes falam coisas boas e bonitas que são verdadeiras. Evangelho Jujuba. É aquele evangelho que tem todas as cores que você gostar, sabores que você gostar e... Tem um jeitinho, um molinho, não machuca ninguém, nem o dente machuca. É isso aí. Então a cruz serve só para você se apoiar quando você está cansado, quando está com algum problema, quando está com alguma dificuldade, né? Esse é o enfoque demasiado na graça em detrimento de outras coisas. Para essas pessoas que seguem essa doutrina, enfim, uma filosofia, ideologia, não sei, a cruz serve para você resolver seus problemas. É isso aí. Quando tem problema, eu vou para a igreja. Quando tem problema, eu busco. E na verdade, o tomar a cruz não é se apoiar na cruz. O tomar a cruz é o negar a si mesmo. É morrer. Nega-se a si mesmo, vai para o golpe e morre. Não para você merecer algo. Mas se nós morremos com Cristo, também com Ele viveremos. Então o Evangelho, é duro dizer isso, mas o Evangelho bíblico é o Evangelho de morte. É para a gente morrer mesmo, por nossas vontades, nossos desejos. Repito, o Pai Nosso nos orienta assim, a oração. Então a cruz não é para resolver nossos problemas. Aliás, esse foi um problema dos judeus, há 2000 anos atrás. Quando Jesus veio, eles esperavam um Messias que fosse resolver todos os problemas deles. Não é isso? Militarista, E aí, guerreiro. pastor Assi, não sei se eu já falei isso aqui, se já falei, vou repetir, me perdoe. Os judeus criaram na mente deles um Messias que iria resolver todos os seus problemas, libertar de Roma. E o Jesus da profecia bíblica não era esse. Eu temo, aí João fala que ele veio para o que eram os seus, e os seus não receberam. Eu temo que isso vai repetir. Porque Jesus virá para arrebentar a igreja e grande parte vai ficar. Porque estão criando um outro Jesus, aí de novo, que veio para resolver todos os seus problemas, mas esse não é o Jesus da Bíblia. Às vezes eu escuto esses pregadores da hipergraça. Né, Jujuba. O pregador Jujuba. e eu percebo que, por exemplo, eles têm uma facilidade de abandonar toda a Bíblia e pegar textos isolados no Evangelho, principalmente, que demonstram o amor, a compaixão, a misericórdia de Jesus, que nós temos que pregar, mas excluem as outras coisas, né? Por exemplo, Romanos 11:22, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Eu tenho que considerar que ele é bom, ele é amoroso, compassivo, mas ele também é severo, ele vai condenar, ele vai julgar. Eu tenho que considerar todas as coisas. Então, eu acho que também esse pregador Jujuba, ele normalmente, eu não consigo falar sem rir, né? Esse pregador Jujuba, eu também. Ele não foca em todo o plano de Deus, como Paulo diz, olha, quando eu estive com vocês em Efésios, eu anunciei a vocês todo o plano de Deus. Mas eles
pinçam algumas coisas desse evangelho, que são verdades, e aí ficam só nessa hipergraça. Você falou agora, eu me lembrei de Atos dos Apóstolos, quando Pedro ele foi preso e o anjo o liberta da prisão. O texto diz assim, o texto bíblico, o anjo vai falar, Pedro, vai, entra lá no templo e prega a mensagem completa da salvação. É isso. É isso. Se você for dar ênfase numa coisa em detrimento de outra, você vai desequilibrar e vai acabar se afastando da Bíblia. E você acaba invariavelmente se tornando das duas uma. Ou uma pessoa extremamente esquizofrênica, porque existem duas realidades que não entram, não funciona, porque cada momento que você tiver um problema, isso não bate com o que você está esperando, ou você vai se tornar um decepcionado, um desigrejado. Rapidinho acontece. Porque, meus amigos, a vida, eu sou mais velho que todos aqui, a vida é cheia de coisas boas e ruins. Coisas boas e ruins. Aliás, você falou dos desigrejados, o movimento hoje dos desigrejados e desses gurus dos desigrejados que estão na internet, no YouTube, eles estão usando esse termo até, eles estão falando que estão pregando o evangelho da graça e que as igrejas pregam o evangelho legalista, né? O que é um equívoco, uma falta de conhecimento total. Então, o evangelho e a graça de Deus, eles nos levam para a cruz, para morrer com Cristo. Romanos, capítulo 6, verso 8. O que diz lá? Diz, ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Amém. Muito bem. Não há ressurreição sem morte. Sem morte. Então nós não podemos estar vivos com Cristo, nós não morremos primeiro. Tem que morrer, tem que ir para a cruz para morrer. Negar e vamos ressuscitar com Ele. Exatamente. Pastor Richard, também poderíamos dizer que um outro ensino equivocado é que os pregadores da hipergraça, eles dizem o seguinte, de forma simples, você não precisa se arrepender, Jesus já morreu pelos seus pecados do passado e do futuro, segue a vida, já está tudo resolvido, não precisa se preocupar com a sua vida, com a sua caminhada, e por isso arrependimento não importa mais agora, só recebe o que ele já fez. Isso condiz com a verdade bíblica? Não, não. Eu vou contar uma história que aconteceu, eu gosto às vezes de contar história. Estou percebendo. Minha mãe uma vez me deu 10 cruzeiros, 10 cruzeiros. E disse, meu filho, vá até lá a padaria do Leonardo, que era uma padaria que tinha perto de lá de casa, compra o pão, traga o troco e tome cuidado com esse troco. Bem, eu fui até a padaria do Leonardo, eu comprei o pão, mas parei para assistir o futebol que estava acontecendo num campinho do outro lado da rua e perdi o dinheiro. Perdi o dinheiro. Aí eu me lembrei que a casa da minha avó ficava no caminho da minha casa. Entrei lá já aos prantos, pedi socorro, eu perdi o dinheiro. Pediu da graça de Deus já, né? Misericórdia. Misericórdia. E aí, meu avô chegou e disse, quanto era? Eu disse, olha, sobrou tanto. E meu avô me deu. E eu fui e paguei o negócio. Vamos lá. Eu fiz o que minha mãe disse? Fiz porque eu comprei o pão. Sim. Mas eu fiz tudo o que minha mãe disse? Não. Eu poderia simplesmente voltar para casa e dizer, olha, mãe, lastimavelmente aconteceu alguma coisa e eu perdi o dinheiro. Claro que não. Então foi preciso que primeiro eu reconhecesse que eu fiz algo errado, procurasse socorro em quem podia me ajudar para não levar uma coça no final, que era o que fatalmente... Eu sou de uma época, perdão, irmãos, eu sou de uma época em que mãe ainda dava palmada. Desculpa, eu sei que hoje isso é considerado quase crime, mas a minha mãe era uma pessoa ignorante, me dava palmada. Eu levei várias palmadas ao longo de uma vida, devo confessar aqui. Mas o que acontece é o seguinte, como é que você vai chegar diante de Deus e se apresentar? Olha, Senhor, deu zebra, eu pequei, né? Eu pequei, mas olha, tá tudo já pago. Sabe que é assim já mesmo? Era assim mesmo, já esperava, já mandou seu filho morrer por mim, tá reclamando de quê? Você acha, meu irmão, minha irmã querida, você acha que isso é uma coisa justa, boa? Você acha que isso realmente bate com a Bíblia que você lê? Eu acho difícil da gente crer nisso. A mensagem do Evangelho envolve arrependimento, sim ou não, pastor Patrick? Bem, obviamente que sim, do início ao fim. Eu até penso que quem tem esse discurso, né, errado, errôneo, na verdade não entendeu o que é o Evangelho, porque o Evangelho não é simplesmente nos tirar do inferno e levar para o céu. Uhum.
O Evangelho é muito mais profundo que isso. É, o Evangelho significa, irmãos, em primeira instância, nós não merecíamos nada, agora nós temos a natureza de Deus em nós. Isso. E a Bíblia vai dizer que naquele dia, assim como somos conhecidos, também o conheceremos. E seremos como Ele, no sentido de ser incorruptível. Então, o Evangelho é Deus trazendo os filhos com a natureza de Deus, o Espírito Santo em nós. Então, na verdade, o Evangelho tem a ver com transformação de vida. Mudança de natureza. De natureza. Não é só assim, por que eu não peco mais? Porque agora o Espírito Santo habita em mim. E eu não tenho como. Se o Espírito Santo habita em mim, quando eu peco, não tem como. Se não há arrependimento, eu ouso dizer que possivelmente não há Espírito Santo aí dentro. Não, pode dizer, pode ousar Posso e dizer. usar, então Não eu vou tem dizer. arrependimento. O primeiro sinal de que o Espírito Santo está em você, creia nisso. Não é poder. O primeiro sinal de que o Espírito Santo habita em você é que você é capaz de se arrepender. Exatamente. Cara. Reconhecer a condição de pecador, Exato. de dependente totalmente de Deus. De reconhecer que errou. É. Agora, o arrependimento ele é necessário. No momento da conversão, você reconhece um pecador e reconhece Cristo como Salvador. Mas o arrependimento também é necessário na caminhada. Vou voltar no Pai Nosso. Então, a oração de Mateus 6, Pai Nosso, é para orar uma vez só na vida? Não ora mais então. Perdoa as ofensas, não pede mais perdão. Bem, não é para orar mais então. Ora uma vez só, não ora mais. Porque então, se eu não me arrependo, não peço perdão a Deus. Não precisa há pedir. como. Não há como você caminhar com Jesus e não ser... Gente, o que você faz quando você peca? Você segue e espera que Deus esqueça? Eu creio difícil, acho difícil isso acontecer, gente. Apocalipse, nas cartas às igrejas, se não me engano, é para Éfeso, né? Isso, arrepende-te. Lembra-te. Vamos ler esse texto. Então, Apocalipse 2:5 diz assim: lembra-te, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Ou seja, alguém que já começou a caminhada com Jesus, não era um arrependimento inicial somente, e aí cai no processo, ele fala assim, se arrepende, ou seja, se arrepende no meio do processo, não é inicial. E se não se arrepender, se arrepende, volta à prática correta, ou seja, muda de vida, e se não se arrepender e não voltar, eu vou tirar, ou seja, assim, tem consequências isso. É verdade. Então, assim, chega a ser... Ridículo. Chovendo molhar é ridículo, porque assim... Pode falar que é ridículo. Depois do Evangelho de Jujuba, ridículo é tranquilo, cara. Tranquilo. Mas não faz sentido isso. Muito bem. Agora, pastor Richard, em quarto lugar, o que os pregadores Jujuba vão falar? Olha, nós não estamos debaixo da lei. A lei foi abolida por Cristo. Nós podemos viver do jeito que a gente quiser, do jeito que desejarmos. Nós estamos debaixo da graça e não da lei. E quem tenta colocar regras, tenta direcionar mandamentos, são legalistas. É a igreja de hoje que é legalista. Responde aí o que o senhor acha disso. Primeira coisa, eu tenho dificuldade de falar uma coisa dessa para minha esposa. O adultério está liberado, minha filha. Eu tenho uma dificuldade grande de falar isso com a minha esposa. Mas deixa eu dizer para você, Jesus ele não acabou com a lei, ele cumpriu a lei. E a lei agora habita dentro de nós, de tal maneira que eu sou capaz de dizer aonde eu tropecei. Antes, quando eu estava no mundo, quando ainda não conhecia Jesus, eu não era capaz de dizer onde eu tropecei. Eu não era capaz de saber exatamente o que eu fiz de errado. Agora a lei de Deus está em mim. O Espírito Santo vem até mim e me diz, você errou aqui. E eu sou capaz perfeitamente de dizer, eu errei aqui, meu Deus. E quando eu não sou capaz, por algum motivo, eu não vi, eu esqueci, sei lá, no tempo, o Senhor vai revelando e você vai se arrepender. Não existe esse negócio de que a graça, é o que eu digo, a graça de hoje é uma desgraça. Porque eu vejo um monte de gente que está debaixo da graça e fica bêbado. Eu vejo um monte de gente que porque eu estou debaixo da graça, trai todo mundo. Fala palavrão. Fala palavrão, participa de toda coisa errada, porque ele está na graça. Afinal de contas, está debaixo da graça. Está na graça. Isso não é uma graça, isso é uma desgraça. Deixa eu pegar uma palavra do pastor Rich que falou muito, de forma precisa, mas talvez alguém pondere o Senhor. O senhor está certo quando diz que Jesus não acabou com a lei, ele cumpriu a lei, certíssimo. Mas alguém fala assim, pastor, mas não está escrito que o fim da lei é Cristo? Só que fim da lei, Paulo falando, o fim da lei é Cristo. O fim pode ser
fim de encerramento, é o fim, o término. O fim pode ser término ou pode ser fim de finalidade. Finalidade. Duas coisas. Então, a lei era muito ampla. Tá? A lei era muito ampla. Tinha as leis cerimoniais, tinha as leis morais, éticas. Tanto uma quanto outra, todas as leis apontavam para Cristo. As leis morais falavam do caráter de Deus, de Cristo. As leis cerimoniais falavam do cordeiro que viria a ser sacrificado, do sangue, tudo isso. Então, alguma parte da lei se cumpriu em Cristo porque tinha finalidade de apontar. Nós não sacrificamos mais animal. Nem deve. Nem deve, matamos mais nada. Ok, se cumpriu. Outras, como relacionamento, por exemplo, que falavam do caráter de Cristo, se cumpriram em Cristo e Cristo continuou vivendo aquilo ali. Adultério era pecado no Antigo Testamento, continua sendo no Novo. É um mandamento. Exatamente. Roubar e idolatria. Ou seja, o que Cristo faz, eu faço. Ou pelo menos procuro fazer. Ele é o mestre, né? Então, quando o Richard cita lá do Jeremias 33, ou 31, 33, se não me engano, que diz que eu farei uma aliança, uma nova aliança, e colocarei a minha lei dentro do coração de vocês. Então, aí Paulo vai falar o seguinte, que a lei agora a graça, mas o que era impossível pela lei, porque na lei era impossível, porque tinha o que fazer, mas eu não conseguia fazer. Aí ele fala, o bem que quero fazer eu não faço, o mal que eu faço, mas agora, templo do Espírito Santo, aí já muda, porque Paulo vai falar assim, agora Deus opera em nós tanto querer quanto realizar. Agora eu sei o que eu tenho que fazer, e o Espírito Santo me capacita a fazer. Então agora é possível viver de maneira diferente que antes não era possível. Justa e ordenada. Tá. E aí tem até um texto romano, não sei se a gente vai ler esse texto ou não, pastor Assi. Vamos ler. Mas que diz, por exemplo, esse argumento que eu estou debaixo da graça. Estar debaixo da graça justifica o seguinte, porque eu estou debaixo da graça, o pecado não tem domínio sobre mim. É isso. Pelo contrário, mas eu estou debaixo da graça. Peraí, se realmente você está, o pecado não tem domínio mais. Porque agora, ou você está debaixo da lei, todos deveriam estar, né, debaixo da lei brasileira, alguns estão acima da lei, infelizmente. Tá né? assim, ó. Tá assim, ó. Aqui, se bem que no caso de Jesus é o seguinte, a lei não está nem em cima da gente e nem abaixo, a lei está dentro. Dentro de nós, na verdade. Né? Quando embaixo da lei, ou seja, a lei não está mais fazendo peso sobre nós. Eu não tenho mais o jugo da lei. Agora a graça está sobre mim. E a lei dentro. E eu agora cumpro a lei. E aí o texto que a gente pode ler é Romanos 6, né, pastor Assir? Romanos 6. Vamos ler alguns textos que eu acho que é interessante. Romanos 6, 12 e 14. Quem lê? Pode ler. Aí, pastor Richard, tá com uma Bíblia aí, um acesso? Ou vamos fazer o seguinte... Então, ele lê lá. Lê ali e você acha aí. Eu queria que você lesse Romanos 7, 12. Tá bom, eu leio. Tá bom? Aqui. E nós vamos ler assim, mais alguns textos. Romanos 6, de 12 a 14. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei e sim da graça. É claro, né? É. O pecado não terá domínio porque vocês não estão debaixo da lei. Ou seja, viver pecando porque está debaixo da graça, desculpa, você não está debaixo da graça. É. Porque a graça, a mesma graça que salva, ela transforma também, capacita, né? Essa é a principal característica da graça. E é interessante que ele diz aqui o seguinte, ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça, ou seja, eu tenho que me oferecer a Deus para praticar o que é correto. O que é correto, o meu corpo agora, que antes onde reinava o pecado, agora reina a graça, Aquele o texto amor. é interessante quando diz assim, a minha graça te basta, Paulo fala assim, a minha graça te basta, Deus falando para Paulo. Porque o meu poder, Se aperfeiçoa. ou seja, graça e poder é quase sinônimo ali. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa, ou seja, então a graça é o poder de Deus agindo em nós, cara, para viver diferentemente. Não só salva. O poder capacitante. Capacitante, exatamente. A gente vê muito poder, as pessoas falam demais em poder como sendo uma coisa que eu vou fazer, eu vou acontecer. Na verdade, a palavra dunamis, grego, né, quer dizer capacitar. É o poder que me capacita a cumprir a lei. É isso, na verdade. Essa capacitação... O que era impossível antes não é mais impossível. Agora é possível. Agora eu não tenho mais que adulterar. Então veja, nós não temos mais a lei do Antigo Testamento com aquele peso que se tinha. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, vamos ler Romanos 7,12? 7,12 diz assim, a lei é santa
e o mandamento é santo, justo e bom. É isso. Ou seja, o problema não era só a lei, o problema era o ser humano, era o homem que não conseguia cumprir a lei por causa da sua condição de pecado. Isso. A lei, os mandamentos colocados por Deus eram bons, eram corretos, tinham uma boa intenção de conduzir o homem no caminho correto, mas ele se perdeu. E aí, quando a gente vem para o Novo Testamento, agora não há mais lei. Vamos ler outros textos? Me ajuda aí. Gálatas 6:2 e 1 Coríntios 9:21. Gálatas 6:2. Nós vamos perceber que, por exemplo, aqui Paulo dizendo tanto aos Gálatas quanto aos Coríntios, que existe um novo mandamento, existe uma nova lei, existe um novo direcionamento de Deus para as nossas vidas. Vamos ler lá? Gálatas 6:2 diz, levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Ué, existe uma lei de Cristo. É lógico que existe lei. Existe um mandamento, existem ordenanças, existem direcionamentos de Deus. Não é assim eu faço o que eu quero, Agora eu posso do jeito que eu matar, quero. posso roubar, posso adulterar, posso tudo porque é toda graça. Isso não existe. Esse, na verdade, é... 1 Coríntios 9:21, achou aí? Não. Então vamos lá. 1 Coríntios 9:21. Vamos à tecnologia a favor. Isso. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então eu estou deixando a lei do Antigo Testamento de lado, mas agora eu estou debaixo da lei de Cristo. Isso. Eu tenho... Lembrando que aquela lei lá de trás apontava para Cristo, falava do caráter de Uma Cristo. sombra, como diz o escritor de Hebreus. É uma sombra. Exatamente. Isso aí. Muito bem, vamos para frente então. Nós temos aqui também uma outra argumentação destes pregadores da hipergraça. Ele diz o seguinte: a ira de Deus foi anulada na cruz. Ok, até aí nós concordamos. Quando Jesus toma o cálice da ira de Deus, até aí tudo bem. Deus não se ira mais com o pecado, pois Cristo anulou a ira de Deus. Não, isso é absurdo. O pecado permanece irando a Deus, sim. Deus continua resistindo. Claro, claro. Rejeitando, né? Eu estava ouvindo um CD, sei lá, alguma coisa, não sei nem se existe na CD, mas eu ainda tenho, e falava um hino que falava exatamente isso. Não se preocupe. Não se preocupe com o pecado. O pecado não vai afastar Deus de você. Meus irmãos, o pecado afasta Deus, sim. E continua afastando. Continua afastando. Não caia nessa conversa. Qualquer pessoa que disser que pecado é aceitável diante de Deus não tem a Bíblia em casa. Está lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Porque a Bíblia verdadeira, aquela boa que não deforma, não solta as tiras e nem tem cheiro, a Bíblia verdadeira fala que Deus, ele abomina o pecado. Isso viola a santidade e a justiça de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Agora, pastor Patrick, quando eu digo que a ira de Deus foi anulada em relação a nós, a ira não cai sobre nós, mas não foi anulada. Eu nem acho que anular seja o verbo correto aí. Sim. Eu acho que até que eles também se equivocam nesse momento, porque ela foi aplacada, porque, repito, se Deus simplesmente se esquecesse dos nossos pecados, Deus não vou imputar mais, isso seria injusto. Sim. Porque quem comete tem que pagar. Então, de novo, o preço foi pago. Então, porque foi pago, não mais é imputado sobre algumas pessoas a ira de Deus. E aí, sobre quem a ira não é mais imputada? Toda a ira foi sobre quem, melhor dizendo? Foi sobre Cristo. Sobre Cristo na cruz. Logo, aqueles que estão em Cristo, os que estão em Cristo, não estão mais debaixo da ira de Deus. Isso é um fato. De novo, a ira de Deus foi posta sobre Cristo, tá? Com o símbolo do cálice lá. O cálice é um símbolo da ira. Ok. Aqueles que estão em Cristo não estão debaixo da ira porque a ira está em Cristo. Mas quem não está em Cristo continua debaixo da ira de Deus. Aí vem a pergunta: como saber se eu estou em Cristo? Essa é a pergunta. Sim. Aí, mas porque eu creio na salvação de Jesus Cristo? É verdade, o diabo também crê. Também crê em Cristo. Então, como é que eu sei se eu estou em Cristo? É uma pergunta para a gente pensar. Romanos 8:29 diz que se o Espírito Santo não está em nós não somos dele. Não é de Cristo. Tá. Se eu tenho que permanecer nele e ele em mim. É isso aí. Eu tenho que permanecer nos mandamentos dele. Então, se eu não me arrependo, vamos voltar. Não preciso me arrepender, porque segundo, né? Não preciso me arrepender. Posso ver de que maneira? Eu uso a cruz apenas como o meu próprio deleite. Então, desculpa, mas as pessoas não estão em Cristo.
Quem está em Cristo, por exemplo, Romanos 8:1, se você puder ler, Pode. diz, portanto, agora condenação nenhuma há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E uma versão a corrigida vai dizer o seguinte, fiel, aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Amém. Esses são os que estão em Cristo. Ou seja, se você anda segundo o Espírito Santo, mesmo que você erre no percurso, pastor Ciro, se eu estou andando numa direção e eu tropeço e caio, e Deus me levanta e me arrependo, eu continuo andando naquela direção. Mas se eu escolho andar em outra direção, andar pela carne, não pelo Espírito, eu não estou em Cristo. Eu acho que foi você mesmo que, pregando um dia aqui na Tijuca, falou que há uma diferença muito grande de eu ir dirigindo e indo na direção errada. Mas eu estou querendo acertar. Outra coisa é você parar e perguntar, para onde é que é a direção de Tijuca? A pessoa fala para cá e você vai para lá. É totalmente diferente. Numa coisa, você tropeça e cai, e a Bíblia diz que quem disser que não cai e não peca faz Deus de mentiroso, mas se eu tropeço, então Jesus é meu advogado e vai lá, intercede por mim e eu sou perdoado. Outra coisa é eu permanecer na rebeldia, pecando todo dia, sabendo o que eu estou fazendo, e pecando. Eu vivo vida de pecado. Desculpe, essa pessoa, concordo com o pastor Patrick, não está debaixo... Se a ira de Deus foi totalmente abolida ou acabou, o que é o Apocalipse? O que é o escatológico que está por vir? Aliás, que estão muito próximos, já que não está acontecendo muita coisa. Não tem mais ira de Deus? Tem ira de Deus, sim, para aqueles que não estão em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Muito bem. Em sexto lugar, os pregadores da hipergraça diz quando as pessoas entendem a graça, que aqui vamos colocar entre parênteses é a hipergraça que eles pregam, tá? Então, quando as pessoas entendem a hipergraça, ela tira de você a responsabilidade de ter que fazer algo. Afinal, Jesus já fez tudo por nós, está tudo resolvido. Como nós respondemos a isso? É verdade isso? Nós não precisamos fazer mais nada, tá tudo tranquilinho, tá sossegado, e hoje eu não tenho que fazer mais nada? Como nós respondemos a isso? Eu olho para a vida dos apóstolos, né? Olha para ele. Eles não tiveram que fazer mais nada? Olha, aceitei, conheci Jesus, agora o que eu faço? Agora eu sou pescador, vou pescar. Agora eu faço isso, eu faço aquilo. Eu vou continuar minha vida como se nada tivesse acontecido. É isso mesmo que a gente vê na vida dos apóstolos? Os apóstolos todos morreram de velho, em casa, com vários filhos e vários netos. Netflix, né? Levando Netflix. Né? Eu conheci um menino da igreja que dizia, quando Jesus perguntou para o ceguinho Bartimeu, o que queres que eu te faça? O que Jesus achava que ele dizia? Eu quero ir para a Disneylândia? É lógico que não. Quando a Bíblia fala para nós de que a vida daqueles homens, que nós devemos ser imitadores daqueles homens sacrificaram até o último gotinha de sangue para o Evangelho. Gente, não acreditem nessas bobagens, isso são verdadeiras baboseiras. Baboseiras que são vendidas para que nós, sei lá, vivamos uma vida jujuba. É isso aí. É isso aí. Vamos ler um texto, Tito, capítulo 2, versículo 11 a 13, pastor Patrick? Vamos lá. Tito 2, 11 a 13 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela, no caso, a graça, nos educa para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, amém, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, do amém, nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Mais claro do que isso, impossível. Só desenhando, a graça salvadora nos educa. A graça, em outras versões, salvadora nos ensina a vivermos de maneira diferente, deixando algumas coisas e prosseguindo outras. Renegando a impiedade, as paixões mundanas e vivendo de forma sensata, justa e piedosa. Mais ou menos o que Paulo fala, deixando as coisas que para trás, porque a graça é isso, a vida com Deus. Você deixa algumas coisas e prossegue para outras. Então a mesma graça que salva, ou melhor, lá atrás, no primeiro programa, lembra? A mesma graça comum que nos dá a capacidade de crer, quando nos é ofertada salvação e nós cremos, essa mesma graça nos salva e ela nos capacita a viver diferente. É isso aí. Novidade de vida. Aí nós começamos falando já comentamos um pouco nesse programa, que existem os extremos. Nós temos a graça aqui, no correto, no meio, bíblico, mas nós temos o legalismo e nós temos a hipergraça.
Tá? Vamos só pontuar o que é cada um e como nós resumimos, concluímos esse assunto pontuando o que cada um expressa e o que de fato significa. Então, pastor Richard, o que é um legalista? O legalismo, eu poderia falar muitas maneiras, mas para que a pessoa em casa possa entender melhor, o legalista, ele espera que as coisas externas mudem o seu ser interno. Ele espera que, se eu seguir uma série de coisas externas, elas terão o poder de me mudar por dentro. E isso não acontece. Você se torna uma pessoa asceta, como se dizia antigamente. Uma pessoa que é aquela pessoa que anda... Eu conheci alguns, infelizmente, pessoas ótimas, mas que eram assim, ascetas. Eles não... Até para tomar banho era problema. Então tinha que tomar um banho de uma maneira especial, que tinha que pentear o cabelo assim, não podia cortar o cabelo, não podia cortar a unha. Gente, coisas loucas. Então... Essa ideia de que coisas externas, mandamentos, seja lá o que for, que tem o poder de me mudar internamente, gera um legalista. Exatamente. E até se eles utilizam de disciplinas espirituais que são importantes, como oração, jejum. Eu tenho que fazer tudo isso para poder fazer. E aí de fora para dentro de novo. E até usa isso como se advogando para si mais santidade, mais orgulho, espiritualidade, né? É um orgulho santo, né? Então o legalista, ele usa das disciplinas, usa das regras, dos mandamentos, das leis, para se sentir mais santo que qualquer outro. Alguns filósofos hoje chamam isso de sinalização de virtude. Eu mostro para todo mundo as minhas virtudes. Está super na moda. Eu largo a pregação do evangelho, eu esqueço da salvação. E vou... As redes sociais, só isso. Eu vou mostrar todas as minhas... Como eu sou extraordinariamente santo em relação aos demais. E para resumir hipergraça, o que nós poderíamos dizer? Talvez para combater esse legalismo, a hipergraça, Deus me ama como eu sou, e como Ele me ama como eu sou, a graça dele me basta, então eu não preciso me arrepender. Não preciso mudar de vida e santificar, porque senão seria por obra, segundo eles. Não precisa jejuar, não precisa orar, não precisa ler a Bíblia. Até jejua, mas não precisa nada disso. Assim. Ou seja, não há mudança de vida, não há transformação, não há semelhança de Cristo nesse tipo de evangelho. E pode viver do jeito que quiser, porque é salvo pela graça. É pela graça. É isso aí. Agora, qual é a proposta correta do evangelho? Voltamos para o centro. A graça de Deus, o evangelho de Deus. O que nós podemos, fazendo essa comparação, nessa balança entre legalismo e hipergraça, o que é o evangelho? Eu acho o mais extraordinário da proposta do evangelho é exatamente que o Senhor vai mandar o seu Espírito habitar em nós, e esse Espírito em nós nos transforma de fora para dentro. De dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. Perdão, de dentro para fora. Eu me lembro que quando eu estava no mundo, eu tinha uma boca imunda. Eu não gosto nem de lembrar daquela época. Eu tinha uma boca imunda. E então eu conheci Jesus. Então, se fosse a proposta legalista, eu não posso. Se fosse a hipergraça, eu posso. Mas quando é o evangelho, ele me transformou e eu não senti mais falta disso. Devo. Nunca mais. Aconteceu e foi embora da minha vida, isso não mais existe da minha vida. O que mais, pastor Pedro? O evangelho, eu vou pegar essa expressão de dentro para fora, o evangelho não é um conjunto de regras e proibições. Isso podia ser na lei. O evangelho é, de novo, repetindo, mas sem medo de ser repetitivo, é transformação de dentro para fora. É isso aí. É vida sobrenatural de Deus. É vida em santidade, não como peso da lei ou de julgo, mas por querer ser parecido com Jesus. Eu amo a Jesus e eu quero ser parecido com Ele. É ser transformado de dentro para fora, é frutificar, é ser fiel, a fidelidade como fruto da sua fé verdadeira. Então, nem um extremo e nem outro. E aí, pastor Assi, eu acho que vale a pena a gente voltar à definição do Strong, lá no primeiro programa. Sim. Porque no primeiro programa a gente falou que o Strong, que é como é que eu vou dizer o Strong? Como é que eu explicar? Uma concordância, um dicionário bíblico, né, de cada termo, tanto no hebraico quanto no grego, em que nós falamos lá no primeiro programa que é a bondade, que a graça é bondade e misericórdia pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, as volta para Cristo. Só que isso é metade
É isso, pastor? Da definição. Da definição, que ali é o resto, pastor. Vamos lá. Guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã, conhecimento, afeição e despertas ao exercício das virtudes cristãs. Ou seja, o próprio Strong define isso, que a mesma graça que salva, ela fortalece, ela guarda, ajuda a gente a crescer, ajuda a ter mais conhecimento e desperta o exercício das virtudes cristãs para manter a própria graça, a própria fé e assim por diante. Né? Então nós oramos porque nós precisamos orar, porque nós dependemos de Deus. Senão eu morro. Porque senão é uma dependência total. Eu jejuo não para barganhar com Deus, determinar coisas para Deus, mas para nesse esvaziamento eu ter mais sensibilidade para conhecer a Deus. Eu leio a palavra para conhecer mais a Deus. Não é por obrigação, não é por lei, e nem deixo de fazer porque alimento, já está tudo resolvido, mas é porque é uma forma de nutrir a vida com Deus. É isso aí. Correto? Corretíssimo. Muito bem, que bom, gente, que bom. Agora, para concluirmos então o nosso programa de hoje, nós somos salvos pela graça. E somente por ela. Efésios capítulo 2, versículo 8. Nós somos justificados pela graça. Correto? Declarados justos por ela, né? Livres da condenação do pecado. Livres da condenação do pecado, isso. Muito bem. 2 Pedro 3,18. Nós somos instruídos, e nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco do seu livro, a crescer na graça. Ou seja, a graça não é algo que veio, está estático e acabou. Eu preciso crescer, eu preciso buscar, eu preciso conhecer melhor e mais a graça de Deus. Exatamente. Tá certo, Nós pastor? somos incentivados a isso. Incentivados a buscar, a crescer na graça. Tá eu certo? acredito, é claro. Na verdade, a gente não é uma coisa... Nada no Evangelho é estático e estagnado. Nada. A palavra do Senhor nos ensina que é de fé em fé. Muito bem. Então, o que eu criei há 10 anos atrás, provavelmente já foi burilado e aperfeiçoado. Meu pai trabalhava com diamante, ele lapidava diamante. E um dia eu fui com meu pai na lapidação, vê-lo trabalhar, e ele pegava um diamante numa ferramenta, encostava numa pedra, e ele ficava em brasa, nunca viu, ficava em brasa, ia tocando, quando ele acabava aquele processo, você via, estava brilhando, lisinho. É isso exatamente o processo de Deus na nossa vida da graça. Muito bem. Burilando. Por isso, Romanos 6,14 vai dizer que a graça nos liberta da condenação, mas não só da condenação, mas do poder do pecado sobre nós, da escravidão, né, daquela prisão. Posso dizer não. Eu posso dizer não. Eu posso dizer. E é pela graça que nós dizemos não, né? Judas 25 diz que ele nos guarda de tropeçar. Exatamente. É pela graça de Deus, apenas pela graça. E 2 Coríntios 12:9, a graça é que nos sustenta, ela manifesta esse poder de Deus que nos guia. Amém. Tá certo? Perfeito. É isso, gente? É isso. Perfeito. Que bom, que bom. Graça é isso. Que bom esse papo, foi muito bom, fui muito edificado. Amém, falando também. sobre a graça de Deus. Mas, pastor Patrick, agora no mês de março, mês de março passado, você lançou o livro que fala sobre graça. Então, por favor, você tem alguns minutos para apresentar o seu livro para nós. Nós estamos lançando meu primeiro livro, na verdade, tá? Que é A Verdadeira Graça de Deus. Esse livro surgiu de uma leitura minha da carta de 1 Pedro, né? Onde eu vi que o apóstolo ele disse que, em outras palavras, parafraseando, meus irmãos, o que eu acabei de escrever para vocês, orientando, ensinando, é a verdadeira graça de Deus. Amém. Eu falei, é estranho isso, né? Ou melhor, curioso. Eu voltei em cima da carta de Pedro e eu destrinchei sobre as diferenças, os diferentes aspectos, né? As peculiaridades da graça de Deus. Tem teologia aqui? Tem teologia. Mas eu procurei fazer de uma forma que tanto você que tem anos de evangelho, né, ou pessoas que têm pouquinha caminhada, consigam entender, porque eu entendo que a graça de Deus é para todo mundo. Amém. A graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. Então esse é um desafio que eu tenho para mim sempre, pregando, ensinando. Às vezes eu consigo mais, às vezes eu consigo menos, mas é tentar ser o mais claro possível. Então tenho certeza que esse livro aqui, se você quiser, vai abençoar muito a sua vida, tanto você, repetindo, tenha anos de evangelho ou pouco tempo. Abençoou, engraçado. Quando chegou impresso, eu li de novo, né? E me abençoou, porque sempre tem uma coisa nova, da graça de Deus, como falou, não é estática. Ela vai sempre... Nós somos salvos por ela, nós somos transformados por ela. E tem muita coisa da vida prática aqui. Fala muito sobre os sofrimentos da vida. Porque lá na história de Pedro, na época dele, da igreja primitiva, alguns estavam sofrendo.
e hoje falaram assim, está sofrendo? Então Deus não deve estar contigo, não. Está sofrendo? Então a graça de Deus não está com você. Esse era o discurso, aí pessoas falam, não, vocês estão sofrendo, só que Deus está contigo mesmo no sofrimento. Amém. A graça te capacita a sustentar mesmo no meio das lágrimas. Eu falo um pouco sobre isso aqui, até usei algumas palavras do meu pastor Richard aqui, algumas experiências. Então, se você quiser o livro, é só ligar para a Igreja Missionária Evangélica Maranata, 21 2567 7770, 21 2567 7770. Procura falar, eu queria o livro do pastor Patrick. Vão te passar para uma secretária nossa, uma irmã nossa, que vai dar todas as orientações, vai chegar na sua casa o livro. Eu tenho convicção que vai abençoar a sua vida. Abençoa a minha vida escrever esse livro. É um prazer. Parabéns pela escrita do livro. E certamente vai abençoar a sua vida. A pergunta é, você realmente a conhece? Essa é uma boa pergunta, né? Acho que tem tudo a ver com o nosso bate-papo do primeiro programa desse programa, se nós realmente conhecemos a verdadeira graça de Deus. Amém. Muito bem. Nós vamos orar agora, porque nós dependemos da graça de Deus. Amém. Com Então, certeza. pastor Richard, por favor, Amém. faça essa oração, abençoando a vida dos nossos irmãos, pedindo que a graça de Deus se manifeste de forma especial na vida deles. Amém. Senhor, primeiramente agradecemos porque podemos discutir, debater, aprender sobre a Tua graça. Pedimos também, Senhor, que Tu derrames da Tua graça salvadora, maravilhosa, libertadora, transformadora na vida de cada um dos irmãos que estão nos ouvindo e das suas famílias. Que Tu, Senhor, possa derramar do Teu Espírito Santo, falando com eles, tudo aquilo que Tu tens e que Tu queres falar com eles. Amém, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse programa e continua conosco. Em Teu nome, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, esse é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e ele é patrocinado pelos membros da igreja. Então nós queremos agradecer a Deus pela fidelidade de vocês, membros da igreja, frequentadores que têm contribuído com suas ofertas e seus dízimos. Você que está nos assistindo hoje, você pode conhecer a nossa igreja, você não é obrigado a nada, não é obrigado a ofertar e nada disso, mas também você não é proibido. Se você quiser fazê-lo, fique à vontade. Na tela já está passando aí as nossas contas, você pode ficar bem à vontade para contribuir para que esse programa continue no ar, para que a gente continue levando a mensagem do Evangelho, tá certo? Gente, que bênção estar com vocês. Pastor Richard, obrigado. Vamos logo estar juntos novamente. Pastor Patrick, mais uma vez, obrigado. Prazer. Prazer, pastorzão. Deus abençoe a todos vocês. Deus te abençoe. E até o próximo programa. Amém.